convidamos o Padre Eduardo, mais uma vez vai dirigir a palavra para nós nessa manhã. Estende suas mãos sobre ele. Pede esta graça do Espírito Santo com suas palavras, que esteja com ele nesse instante agora. Nós oramos a Ti, Senhor, e rogamos pela vida do Padre Eduardo, que mais uma vez, Senhor, a Tua mão esteja com ele, direcionando palavras proféticas em nosso meio, para nos exortar, para nos consolar, para confirmar, Senhor, aquilo que é necessário em nossas vidas, e que esta palavra proclamada transforme o nosso coração, que ela realize a vontade de Deus no meio de nós. Tudo isso pedimos pela intercessão da Imaculada Conceição da Praia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantando e sentando. Cantando e sentando, sentando, sentando. Meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Vai silenciando seu coração. Agora é o momento que Deus vai nos falar através da sua palavra. Minha gente, vão sentando rápido, em nome de Jesus. Assim fica impossível da gente falar da palavra de Deus. O povo andando, conversando, há uma tagarela, não escuta Deus não, hein? Silenciando o nosso coração. Você que está chegando já vai se sentando. Se tem alguém andando do seu lado, pede para sentar. Amém? Então vamos lá. Minha gente, muitas vezes a palavra de Deus deixa de realizar em nossas vidas alguma coisa, porque nós não damos a ela o valor devido. O livro da sabedoria afirma que a palavra de Deus cura tudo. Mas se nós não nos abrirmos à palavra de Deus, ela passa por nós porque estamos blindados e distraídos. Blindados e distraídos. Se a palavra de Deus passa da mesma forma que ela passa por nós, ela volta. E aquilo que o profeta Isaías vai dizer, que ela não volta sem realizar os seus efeitos, em nossa vida ela não encontra espaço. Então agora nós vamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem a falar e a realizar em nós. Amém? Você que está chegando, já vai sentando na primeira cadeira que você vê, para assim não atrapalhar os outros que já estão aí atentos à palavra de Deus. Eu queria pegar com você o livro do Apocalipse, no seu capítulo 22, o último capítulo do livro do Apocalipse. Dá para fazer um fundinho aí? O Senhor tem uma promessa para nós nessa manhã. O Senhor quer derramar sobre nós rios de água viva. Do seu coração vai emanar rios de água viva para alcançar a nossa história, alcançar a nossa vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Amém? Já abriu aí na sua Bíblia? Ele mostrou-me, é João dizendo, Ele me mostrou.
Ele mostrou-me um rio de água vivificante. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Ele mostrou-me um rio de água viva, ou ele mostrou-me um rio de água vivificante, dependendo da tradução. Ele mostrou-me um rio de água vivificante. Queridos, essa palavrinha vivificante, ou rio de água vivificante, o Apocalipse foi escrito no grego. No grego, no original grego, e que foi traduzido como vivificante para nós, no original grego estaria escrito da seguinte maneira: ele mostrou-me um rio de água de vida. Veja, não somente um rio de água vivificante, vivificante é que vai trazendo vida, vai tornando a pessoa viva. Aqui não. No grego diz, ele me mostrou um rio de água de vida. Então é um rio que não traz morte, é um rio que, aquele que mergulhar nesse rio, aquele que beber dessas águas, terá vida e vida em abundância, vai dizer Jesus lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, em plenitude. É interessante que a palavra plenitude nos faz lembrar daquela palavrinha em hebraico shalom, que os judeus, quando se encontram na rua, se cumprimentam com shalom aleira, ou seja, a paz esteja contigo. E essa paz, que não é uma paz por ausência de tribulação, por ausência de desafios, por ausência de doença, por ausência de guerra, mas é uma paz que é plenitude, porque quando o judeu se cumprimenta na rua e deseja para o outro a paz, ele a deseja em prol, pensando como um desejo, porque paz aqui no shalom, no hebraico significa saúde, harmonia, plenitude. E quando o judeu se cumprimenta com a paz, por causa do Messias que virá na cultura judaica, eles desejam a paz, ou seja, estou te desejando saúde, harmonia, plenitude, porque quando o Messias vier, ele vos dará tudo isso. Mas para os judeus isso é apenas um desejo, para nós já é uma realidade, porque Jesus, o Messias, já está no meio de nós. Então, quando nós desejamos para o outro a paz, e nós carismáticos, nós vivemos muito tempo assim, encontrávamos com os irmãos na rua, no shopping, no comércio, seja onde for, irmão, a paz de Jesus. Hoje foi substituído em muitos lugares por bom dia e boa tarde, que não diz nada. Nós desejamos para o outro a plenitude da vida de Deus. É interessante que quando Nossa Senhora foi visitar Isabel, o cumprimento, Isabel vai dizer, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E qual foi a saudação que saiu da boca da Virgem Maria? Shalom aleira, a paz esteja contigo. A plenitude, a harmonia, não te falte nada, vida em abundância. Eu não só estou te desejando, mas eu venho trazê-la no meu ventre. Ou seja, quando aqui no livro do Apocalipse está dizendo, ele me mostrou um rio de água de vida, ele me mostrou um rio de paz, ele me mostrou um rio de plenitude, ele me mostrou um rio que dá tudo que o homem precisa, e não lhe faltará nada se ele beber dessas águas, se ele se mergulhar nessas águas, se ele se entregar nessas águas, não lhe faltará nada, 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 nada. E o interessante, irmãos, que aqui Jesus mostra para João um rio. E por que o rio? Qual que é o símbolo do rio na Sagrada Escritura? O rio na Sagrada Escritura é o símbolo de uma água em movimento, e por onde ela passa, ela vai levando aquilo que ela encontra pela frente. Ou seja, as águas de Deus, o rio de Deus não é uma água parada, porque a água parada dá dengue.
O rio de Deus está em movimento, e é tão interessante que o primeiro versículo da Sagrada Escritura vai dizer: no início Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, que também, sobre as águas, e que também pode ser traduzido: ele movimentava as águas. É próprio de Deus o movimento. O que é a fé? A fé é entrar no movimento de Deus. A fé é entrar no movimento do Espírito. A fé me coloca em movimento, me tira da estagnação, me tira da paradeza, me tira daquilo que me faz ficar engessado. A fé me coloca em movimento. É por isso que o Senhor está mostrando para João um rio em movimento, e por onde ele passa, ele vai levando aquilo que ele encontra pela frente. Um rio em movimento, é o movimento de Deus, é o mover de Deus, é a mão de Deus que move. E quando o Espírito do Senhor pairava, movimentava as águas, por onde o Espírito do Senhor passa, vida nova vai acontecendo. É o movimento de Deus, e Jesus andava no movimento do Espírito. É tão interessante, nós há muitos anos nos grupos de oração, nós cantávamos aquela musiquinha assim, não sei se vocês cantavam aqui na Bahia: eu tenho paz como um rio, eu tenho paz como um rio, eu tenho paz como um rio em meu ser, eu tenho paz como um rio, eu tenho paz como um rio em meu ser. Ou seja, qual que é a paz como um rio? É uma paz que não me deixa parado, é uma paz que me põe em movimento. E justamente é isso que o Senhor está mostrando aqui no Apocalipse. Ele mostrou-me um rio em movimento, só que esse rio, ele tinha um diferencial, e o diferencial desse rio é que ele era um rio de água de vida. Preste bem atenção agora. No português, nós temos uma única palavra para falar de vida. Então, vida é isso, usamos a mesma palavra para tudo. Agora no grego não. No grego existem algumas palavrinhas para falar de vida. E a primeira palavrinha usada no grego é bio. O que é bio? É a vida limitada pela nossa idade. Então ela tem início e ela tem fim. Alguns, a vida limita com pouca idade. Para outros a vida limita com muita idade. Outros não chegam nem a nascer. Essa é a vida biológica, da onde vem a palavra biológica. A vida cotidiana, a vida limitada pela saúde, limitada pelos acontecimentos, limitada por acidentes, por doenças, uma vida passageira, a vida terrena. Essa é a primeira palavrinha, bio, vida. Só que existe uma segunda palavrinha, zoe, que significa vida em plenitude, vida absoluta, que significa ao mesmo tempo aquilo que é essencial e moral. É uma vida que pertence a Deus, e mais, é uma vida real, verdadeira, ativa e vigorosa. Aqui no livro do Apocalipse, quando fala que ele me mostrou um rio de água de vida, a palavra vida que está sendo usada é zoe. Ou seja, esse rio de água viva, ou esse rio de água da vida, é uma água que traz para nós uma vida que não é limitada pelo tempo, uma vida que não é limitada pela idade, pelos acontecimentos, pelas fatalidades, pela doença. Não, é uma vida que não tem princípio e nem fim, porque viemos de Deus e para Deus voltaremos. E o homem não foi feito para aquilo que é finito, o homem foi feito para aquilo que é infinito. O homem foi feito para a eternidade, mas está vivendo uma vida como se a sua única vida fosse a biológica.
eu tenho que aproveitar, eu tenho que me entregar aos prazeres desse mundo, porque eu tenho um tempo limitado. Eu não sei se eu chego aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, mas vive uma vida desenfreada até os seus 50, 60, 70, seja lá o tempo que Deus vai dar sobre essa terra, e esquecem de viver de modo antecipado a vida em plenitude que não terá fim. Minha gente, o que é o céu e o que é o inferno? Nada mais, nada menos do que a eternização das nossas escolhas. Não é Deus que vai me mandar para o inferno ou vai me mandar para o céu. Eu vou eternizar aquilo que eu estou escolhendo. Qual é a vida que eu tenho vivido? A vida biológica, e vivendo inteiramente para ela, como se ela fosse o princípio e o fim da minha história e da minha existência? Ou eu estou na vida biológica com os olhos na vida zoe, na vida eterna, na vida em plenitude, naquilo que Deus tem para mim, porque é isso que Ele quer eternizar para mim, uma vida nele, plena nele. Nós não podemos mais brincar de salvação, minha gente. E o Senhor está nos dando todos os meios necessários para que nós o busquemos. E é por isso que está mostrando a João um rio de água vivificante, um rio de água de vida, que pode transformar a nossa bio em plenitude, em vida em abundância. É uma pena. Tem uma passagem bíblica muito triste em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Éfeso e vê alguns discípulos e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? E eles dizem: nós nem nunca ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Nós não estamos longe disso, minha gente. Quantas pessoas dentro das nossas igrejas, quantos católicos que vão passar a vida inteira e vão morrer sem experimentar a vida no Espírito, vivendo unicamente uma vida biológica, e esquecendo aquilo que Deus tem para nós em plenitude. E o batismo no Espírito Santo já é a antecipação da plenitude do céu, já é Deus nos dando gotas da sua misericórdia, gotas daquilo que Ele tem para nós, encharcando a nossa alma, encharcando a nossa história, encharcando a nossa vida de plenitude. Nós estávamos vazios, e quando impuseram as mãos sobre nós e pediram o batismo no Espírito Santo, parece que tudo foi transformado. Os problemas continuaram, os desafios continuaram, parece que as coisas até pioraram, mas dentro de nós já não existia mais vazio, existia plenitude. Nós saímos de uma vida meramente carnal para viver uma vida no Espírito, uma vida em plenitude. E o que Deus tem para nós não é medíocre, minha gente. Chega de uma vida medíocre, se o que Deus tem para nós é tudo. O pior é que nós nos contentamos com pouco. Ficamos nadando em piscinas de água parada, enquanto o que Deus tem para nós é um rio de água viva, e é se deixar abandonar e se levar pelo seu rio de água viva, vida em abundância. A palavra vai dizer: Ele me mostrou então um rio de água vivificante, ou rio de água de vida, o qual brilhava como cristal, ou seja, era transparente. Não existia máscaras, não existia mais trevas, não existia mais sujeira. Era uma água limpa. E é nessa água que nós queremos mergulhar, é nessa água que nós queremos nos afogar, e é dessa água que nós queremos beber. Diga comigo: eu quero dessas águas. E não saio daqui hoje sem beber desse rio, porque se Ele me mostra esse rio, é porque Ele tem projetos de vida para mim. Olha para quem está do seu lado
e com muita seriedade, não é para brincar, dar gargalhada, não, minha gente. Olha para quem está do seu lado e diga: chega de uma vida medíocre, cria juízo, receba a vida de Deus. Agora olha aqui para mim. O rio brotava, finalzinho do versículo 1. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o trono de Deus representa o próprio Pai, e o Cordeiro é a resposta para a pergunta de Isaac. Quando Abraão estava a caminho do monte, Isaac vai dizer para o seu pai: papai, nós temos aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão vai dizer: Deus proverá. E de repente ele olha, tinha um cabrito amarrado, que ainda não era o cordeiro, porque a resposta de Isaac, quem daria seria João Batista, quando olhasse para Jesus e dissesse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi ferido, foi machucado na cruz, quando aquela lança entrou no seu coração, o feriu e o abriu inteiramente, definitivamente, e do seu coração saiu sangue e água. Do seu coração saiu um rio de água viva, que saía de dentro para fora, e nunca mais parou de jorrar essa água viva. O Cordeiro foi ferido, o Cordeiro foi machucado, para que nós bebêssemos dessas águas. Me mostrou um rio de água viva, e esse rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. Interessante, irmãos, que quando Jesus chega na Samaria, lá em João 4, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou cansado da caminhada. Jesus está indo cansado. E por que Jesus está cansado? Está cansado porque ele representa ali eu e você, Adão, cansado de rodar, de buscar, de correr para um lado, de correr para o outro, e nunca alcançar o refrigério da alma, nunca alcançar aquilo que o Salmo 23 vai dizer: ele nos levaria a águas tranquilas. Então Jesus chega cansado, e a Bíblia vai dizer que Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó. Vai dizer que Jesus chegou e sentou-se sobre o poço de Jacó, ou junto ao poço de Jacó. Não é à toa que está escrito isso lá na Bíblia, não, viu? Lá em João 4, Jesus chegou e sentou-se junto. O original grego ele sentou sobre o poço. E por que ele senta sobre o poço? Para dizer que ele é maior do que aquele poço. O Salmo vai dizer: sobre Edom colocarei meu calçado, Moabe é minha bacia de banho. O que significa? Que quando nós sentamos sobre alguma coisa, por isso que Deus está no trono, para dizer que tudo está debaixo dele, e ele é maior, mais pesado do que tudo aquilo que está debaixo dele. Então quando Jesus senta no poço de Jacó, ele diz: até hoje vocês buscaram água aqui, mas eu sou a fonte de água viva, de água vivificante. Eu sou maior do que esse poço, e não há outro lugar para beber a não ser em mim. E quando aquela mulher chega, é interessante porque a Bíblia vai dizer que era meio-dia. Meio-dia, eu expliquei ontem, é o horário onde não tem trevas, onde não tem sombra. E mulher alguma na Bíblia buscava água ao meio-dia, ninguém, porque era o horário do sol mais quente, do sol fervente. As mulheres buscavam água de manhã ou no final da tarde. Mas por que aquela samaritana foi buscar água ao meio-dia? É porque ela não queria ser vista por ninguém, não queria ser julgada por ninguém. Era uma mulher sofrida. Interessante que muitas vezes
Eu já ouvi muitas pregações e já preguei também sobre isso, que aquela samaritana era uma mulher da vida, era uma prostituta, tinha destruído famílias, porque ela já tinha se casado 5 vezes, e o 6º marido não era dela. Não é isso que está lá em João? Vai chamar teu marido, não teu marido, realmente, tu tiveste 5, o que tu tens agora não é teu. E nós achamos que era uma mulher que vivia de marido em marido, como alguns artistas por aí. Tem uns que já chegaram ao 11º, 12º, né? Enfim. Mas não, minha gente, olha que interessante o que a Bíblia vai dizer. Existe uma outra pessoa na Bíblia que casou-se várias vezes, e no momento da lua de mel o marido morria. Quem que é essa? Sara. Ao ponto de Sara querer tirar a sua própria vida, porque não aguentava mais ser zombada, criticada e julgada pelas pessoas. Então o anjo Rafael veio, trouxe a cura, enfim, ela se casou com Tobias, passaram 3 noites rezando, glória a Deus, tudo se deu, tudo aconteceu bem. Alguns estudiosos de Israel dizem que a samaritana, a vida dela era como aquela de Sara. Ela se casou pela primeira vez e o marido morreu. Se casou pela segunda vez e o marido morreu. E por que as mulheres se casavam várias vezes? Eu já explico. Na cultura bíblica, no período bíblico, a mulher não podia trabalhar. Quando seu marido morria, ela viveria daquilo que ele deixou como herança, como dinheiro. E quando a herança acabasse, o dinheiro acabasse, ela deveria se tornar uma mendiga ou uma prostituta para poder sobreviver. Então ela precisava casar-se com um parente mais próximo. Por isso que essa mulher casou-se 5 vezes com os parentes mais próximos. Só que chega no momento que não tem mais parente. Então quando Jesus vai dizer para ela, e aquele que tu tens agora não é o teu marido, significa, ela teve 5, como é que o 6º não é o seu marido? Os estudiosos dizem que esse 6º marido era alguém que ela se submeteu como escrava para não passar fome, para não se tornar uma prostituta. Então ela se submeteu a uma vida de escravidão, fazendo dele o seu marido, para poder ter uma vida de dignidade. Mas era uma mulher sofrida, uma mulher julgada, machucada, porque nada na vida dela dava certo, nada na vida dela ia para frente. Não tinha filhos, não tinha esposo, e ainda vivia uma vida sem dignidade, porque tinha que se submeter a um homem para poder sobreviver. Ou seja, com esse marido agora ela estava no 6º marido, e de repente apresenta o 7º, o perfeito, Jesus, e diz: tu tiveste 6, e eu quero ser o 7º, o perfeito, mas não quero desposar o teu corpo, quero desposar a tua alma e te dar de beber uma água que vai te curar de toda a sua dor interior. Jesus se apresenta: se tu conhecesses. Quando aquela mulher que não queria ser vista, meio-dia vai buscar água, e ela olha para a fonte e vê um homem sentado. Eu fico imaginando a samaritana dizendo: mas o que esse homem está fazendo aí? Eu venho aqui todo dia e não tem ninguém, e hoje tem um bendito homem ali, vou dar uma esperadinha, quem sabe ele vai embora. Mas Jesus não foi, porque ele já tinha marcado um encontro com essa mulher sem que ela o soubesse. E como ele não saía, ela foi. E quando ela chega, Jesus olha para ela, olha aqui para mim, Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Essa mesma frase Jesus vai dizer na cruz, quando ele diz: tenho sede. E tenho sede de quê? Eu tenho sede da tua alma, eu tenho sede da tua vida, eu tenho sede
de te dar uma vida nova, restaurada, com dignidade, uma vida de felicidade, de alegria, uma vida plena. Eu tenho sede de te dar uma vida zoe, uma vida plena, para que você não tenha que buscar fora aquilo que você pode encontrar em mim. E a mulher, sem compreender nada, disse: mas Senhor, tu não tens nenhum balde, como que tu me darias de beber? E Jesus disse: ah, se tu conhecesses o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria uma água viva, uma água em movimento. Eu colocaria a tua vida em movimento, minha filha. Você está paralisada, você está engessada, você está ferida, e por onde você passa, você espalha ferida. Por onde você passa, você espalha morte. Por onde você passa, você espalha angústia, tristeza e dor. Mas eu posso te colocar no movimento da alegria do céu. E essa mulher, vai dizer a Bíblia, ela saiu correndo, deixou até o cântaro, porque aquele que beber dessa água não terá mais sede, mas será insaciável, porque ele voltará sempre a beber das mesmas fontes. O Senhor sacia nossa sede, mas nos torna insaciáveis. A Virgem Maria, quando o anjo apareceu para ela e disse que ela era cheia de graça, no grego se diz que é caritomene, significa que quanto mais Deus dava, mais ela se dilatava para receber. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Quanto mais Deus nos der, mais nós queremos nos dilatar para receber. Somos um povo insaciável, insaciável. E aquela mulher saiu correndo, deixou o cântaro, porque ela não precisava mais de pouca água. Ela queria rios de água viva, ela queria uma água em abundância que não parava mais, era isso que ela queria. Ela largou o seu cântaro: esse eu não preciso mais. Eu não me contentarei mais com pequenos cântaros, porque agora eu encontrei o rio que inundou a minha história. E ela saiu correndo, minha gente, foi dizer para as pessoas: eu encontrei aquele que saciou a minha sede. E o que diz a Bíblia? Que as pessoas vieram, acreditaram nela e foram até Jesus. Não é isso que diz a Bíblia lá em João 4? É ou não é? Amém. Se essa mulher fosse uma prostituta, uma mulher de má fama, ninguém teria acreditado nela. Na cultura bíblica só se acreditava nas mulheres quando elas eram mulheres piedosas. Se acreditaram nela, é porque realmente ela era uma mulher piedosa, sofrida, mas piedosa. Isso é tão verdade que ela conhecia as Escrituras. Ela disse para Jesus: os nossos pais disseram que é para adorar no Monte Garizim, mas os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém. E Jesus vai dizer: mas eu digo que é para adorar em espírito e em verdade. Ou seja, era alguém que conhecia a Sagrada Escritura, era alguém que conhecia a palavra, era uma mulher piedosa, só que não tinha a experiência do Espírito Santo. As nossas igrejas estão cheias de gente piedosas, mas sem experiência com Deus, sem experiência da água viva do Espírito Santo. Era uma mulher piedosa, sofrida, mas precisava entrar no movimento de Deus, 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 entrar nesse movimento de Deus e se deixar conduzir pelas águas do Senhor. Foi o que aconteceu com aquela mulher, e a vida dela foi transformada. A vida da samaritana, ela bebeu dessa água. Quando é que ela bebeu dessa água? Porque a Bíblia não diz que Jesus deu a água e que ela bebeu. Ela bebeu quando o cordeiro foi ferido na cruz. Ali ela bebeu de um rio que não parou de jorrar, e hoje está jorrando sobre Salvador.
Agora eu posso beber da água biológica, porque eu já bebi da Zoe, viu? Eu achava que na Bahia só bebia água de coco. Me enganei. Pega comigo Ezequiel 47. Porque nós vimos o que nós estamos vendo em Apocalipse, nós também encontramos lá em Ezequiel 47. Rapidinho, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Amém? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Ele me fez voltar até a entrada do templo, e eu vi água vertendo por debaixo da soleira. Minha gente, vamos parar por aí já? Olha aqui para mim. Essa palavrinha vertendo, Ezequiel 47, versículo 1. Eu vi água vertendo por debaixo da soleira. A palavra vertendo no hebraico significa avançando para fora. Não foi isso que aconteceu na cruz? A água que estava dentro, ela avançou para fora. E por que a palavra vertendo significa avançar para fora? Aquilo que vem para fora não pertence mais àquele que está, não pertence mais àquele que deixa verter. Ela já não pertence mais ao coração daquele que está deixando verter. Ela veio para fora porque agora ela pertence, ela é para aqueles que vão recebê-la. Então a água está vertendo do coração de Jesus, está vertendo do templo, está vertendo do trono para fora, para dizer, Ele permitiu que de dentro, aquilo que é dele se tornasse nosso. Então ela está vertendo para fora, para aqueles que estão fora, que sou eu e você. Por debaixo da soleira do templo em direção a leste, pois a fachada do templo estava voltada para leste. A água corria. Essa é de coco, né? Vamos aplaudir o Hilário? Ele diminuiu 10 anos de purgatório. E essa tá boa, hein? Viva a Bahia, né? Olha o que diz a Sagrada Escritura: a água corria do lado direito do templo ao sul do altar. É o finalzinho do versículo 1. Eu já disse para vocês o que significa verter. Agora eu quero explicar o que significa esse correr aqui no hebraico. A água corria significa que ela ia para baixo, em direção de baixo, ela descia, ela transportava. Minha gente, isso é muito importante. A água não ia para cima, a água ia para baixo. Por que para baixo? Porque embaixo se encontrava o homem. Jesus foi batizado em que rio? E por que Jesus escolhe o Rio Jordão e não outros rios para ser batizado? Porque o Rio Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, e ele é o rio mais baixo da face da terra. Ele deságua no Mar Morto, que está mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do mar. Jesus foi batizado no Rio Jordão porque não havia outro lugar na terra mais baixo para ele poder descer. Ele desce para encontrar o homem na sua baixeza. Nós vimos o chefe de um exército chamado Naamã. Naamã era um homem leproso, e a serva da esposa dele disse: olha, eu conheço um profeta chamado Eliseu, vai até ele, porque ele vai te curar dessa lepra. Quando Naamã chega até Eliseu,
Eliseu nem o recebe. Eliseu diz: vai se banhar no Rio Jordão. Ele ficou nervoso, não queria ir, mas a serva disse: se ele te pedisse algo extraordinário, difícil, você não teria feito? Sim, então já que ele pediu algo fácil, faça. Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão. A primeira vez não aconteceu nada, saiu da água, a lepra estava. A segunda vez a mesma coisa. Pela 7ª vez, quando ele saiu da água do Rio Jordão, a pele estava curada da lepra. Onde ele deixou a lepra? Onde ele deixou a lepra? No Rio Jordão. E por que Jesus desce no Rio Jordão? Para assumir sobre ele a lepra de Naamã. Na cultura bíblica, o Rio Jordão se tornou lugar de todas as impurezas e de pecado. Quando Jesus entra no Rio Jordão, é para assumir sobre ele todo o pecado e a impureza da humanidade. Ele desce. E agora a Bíblia está dizendo que a água também está descendo para nos buscar lá no fundo do poço. E quando nós estamos no fundo do poço, aqueles que sabem nadar, aqueles que conseguem boiar, quanto mais água, mais a pessoa vai subindo. Por que essa água está correndo, está descendo? Para dizer que aqueles que lá estão embaixo, quando receberem dessa água, vão ser elevados à altura de Cristo. A renovação carismática católica, minha gente, nós não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos escolheu para fazer a água alcançar o fundo do poço e tirar as pessoas que lá estão. Essa é a nossa missão. O que você faz na igreja? Eu encho o poço. Mas encho o poço como? Com uma água vivificante. Essa é a nossa missão. A água então corria, descia para tirar aqueles que estão lá embaixo e elevá-los à altura de Cristo. Vamos continuar. Ele me fez sair, versículo 2, ele me fez sair pela porta norte e dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi uma água jorrando do lado direito. A palavra jorrar significa brotar, derramar e não parar mais. Eu vi uma água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu em direção a leste, com uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e me fez atravessar a água que chegava até os tornozelos. Está isso na sua Bíblia? Preste bem atenção. Por que essa água chegava até os tornozelos ou até os pés? Nós vamos ver aqui na Bíblia, a água chegava aos tornozelos, a água chegava ao joelho e a água chegava na cintura. Não é à toa, minha gente, o profeta não escreveu isso para ficar bonitinho. Por que a água chegava até os tornozelos? Porque lá em Gênesis 3,15, eu vou pegar lá com você rapidinho, não precisa pegar não, continue em Ezequiel. Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Por que a serpente fere o meu e o seu calcanhar? Porque ferindo o nosso calcanhar, o nosso tornozelo, ou ferindo o nosso pé, ela nos torna lentos na vontade de Deus. Nós andamos devagar na vontade de Deus, nós andamos mancando nos caminhos de Deus e atrasamos o projeto que Deus tem para nós. Maria Santíssima é a única que não foi picada pela serpente, por isso ela tem pés ligeiros, por isso ela foi apressadamente à casa de Isabel. Por que a água precisa chegar nos nossos pés, nos nossos tornozelos? Para nos tirar da lentidão
e nos devolver pés ligeiros como os da Virgem Maria, e nos fazer caminhar no movimento do Espírito. É por isso que a água chega aos tornozelos, é por isso que a água chega aos pés. Eu fui fazer um exorcismo, junto com um bispo, lá na França, de uma mulher que já sofria 17 anos com o diabo. E no momento da oração, ela começou a gritar. Como é que está meu tempo? Falta 20? Tá bom. Vocês me emprestam o jatinho pessoal de vocês para eu ir embora depois? Nesse exorcismo, a mulher começou a gritar, gritando, dizendo que tinha uma cobra picando o calcanhar dela. Quando nós olhamos para o calcanhar dela, do nada apareceram duas feridas, como se fosse o lugar das presas da serpente, uma de um lado e do outro, a serpente picando, colocando aquela alma lenta na vontade de Deus, impedindo a sua libertação. Claro, fizemos o exorcismo. Eu não sou exorcista não, viu minha gente, mas eu estava nesse exorcismo, porque para ser exorcista, é claro, todo padre faz oração de libertação, de exorcismo, mas é a diocese, o bispo, que diz, você vai ser o exorcista da diocese. Então, enfim, tem a provisão para isso. Mas, enfim, a serpente pica o nosso calcanhar para que a gente não seja ligeiro na vontade de Deus, e a gente vai caminhando lentamente, lentamente, lentamente. Olha para o pé da pessoa que está do seu lado e fala, cuidado, hein? Essa sua lentidão, não sei não. Essa sua preguiça espiritual, não sei não, hein? Dá uma conferida aí no pé para ver se não está picado. Minha gente, se tiver picado não importa. O que importa é que as águas estão chegando aos nossos pés, para nos curar, para nos devolver aquela maneira ligeira de caminhar e de fazer como a Virgem Maria, apressadamente, ligeiramente, ir ao encontro daqueles que precisam. Interessante, olha, então guarda bem, a água chegou aos tornozelos para curar a ferida que a serpente havia feito. Lá em João 13, nós vamos ver Jesus que se ajoelha diante dos discípulos para lavar-lhes os pés. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está tirando a poeira dos pés dos discípulos. A poeira na Bíblia é o símbolo da morte. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Ele está tirando a morte dos pés dos seus discípulos. A água está chegando hoje aos nossos pés para tirar a morte que rondava os nossos pés. Os pés são sinais, o pé na Bíblia é o sinal, é o símbolo da liberdade. Por que aquele filho pródigo em Lucas 15, quando volta para casa, o pai diz, coloca a sandália nos seus pés? Porque na minha casa ele tem o direito, a liberdade de ir e de vir. Quando as águas do Espírito chegam nos nossos pés, é Deus declarando para o céu, para a terra e para o inferno, esse meu filho tem liberdade para caminhar, de ir e de vir, porque ele caminha em meu nome. Ele caminha em meu nome. É por isso que as águas aí chegavam. Olha que interessante ainda. Se nós pegarmos Isaías 59, 7, a Bíblia diz o seguinte, Isaías 59, 7, seus passos levam ao crime, para derramar sangue inocente eles correm, seus planos só projetam maldade, de violência e destruição é feita a sua estrada. Já que os nossos pés nos levam ao crime, já que os nossos pés nos levam à maldade, é por isso que as águas do Espírito precisam chegar aos nossos pés. Quando Jesus lavava os pés dos seus discípulos,
Na verdade, ele estava cumprindo Ezequiel 47. Era a água que chegava aos pés dos seus discípulos, tirando a maldade da estrada deles, tirando a maldade dos pés dos seus discípulos. Voltando para Ezequiel, Jeremias 14:10 ainda diz o seguinte, não precisa pegar não, eu pego aqui para vocês, Jeremias 14:10, assim diz o Senhor a este povo, é desta forma que eles gostam de se desviar e não controlam os seus pés, deles o Senhor não se agrada, agora lembrando os seus pecados, Ele vem cobrar-lhes a culpa, já que os nossos pés não agradavam a Deus, Ele permitiu que as águas que jorravam do seu coração chegassem aos nossos pés. Minha gente, eu detesto academia, tenho horror, mas eu fui ao médico, ele me disse, se o senhor não fizer uma academia para fortificar os músculos da lombar, o seu caso é só cirúrgico, então o senhor vai ter que operar da coluna, porque além das hérnias de disco, o senhor ainda tem, falou o nome lá, que nem sei o nome, mas enfim, é um ossinho lá da coluna que saiu do lugar, que precisa tirar, pôr uma prótese, enfim, foi o que o médico disse. Então eu fui para a academia, semana passada comecei, puseram um peso aqui na minha perna, um outro peso nessa, e eu fiquei lá, ó, para um lado, para o outro, para frente, para trás, primeiro dia, segundo dia, minha gente, quando chegou o segundo dia, olha aqui para mim, é a palavra de Deus realizando os seus efeitos, é a palavra de Deus, então olha aqui para mim, já tem quem vai cuidar disso, eu lá, ó, para lá, para cá, né? No segundo dia, minha gente, quando eu cheguei em casa, eu estava andando assim, ó. Parece que abriram minhas pernas no chão, me rasgando, para sentar no vaso sanitário, era um martírio. Lento para caminhar, lento para avançar, por causa, ó, lá da academia. É assim que a serpente faz conosco, nos torna lentos e a gente vai caminhando, ó, lentamente, mas o importante é que as águas de Deus estão chegando nesse lugar como um grande rio. Olha para os seus pés e podem contemplá-los já molhados das águas do Senhor, molhados das águas do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Mas não terminou não, minha gente, isso só foi o pé. Olha o que diz a Bíblia, versículo 4, mediu outros 500 metros, e me fez atravessar, a água chegava até os joelhos, a água está subindo de nível, ó. Saiu dos pés, estão chegando aos joelhos. O que é o joelho na Sagrada Escritura? Guarda bem, humildade, prostração, se render a Deus. As águas chegavam aos joelhos para fazê-los se dobrarem diante de Deus. As águas chegavam aos joelhos para fazê-los dobrarem diante de Deus. Fecha seus olhos um pouquinho. Vocês não conseguem tirar o irmão na cadeira mesmo? Levante a cadeira e leve-o, por favor, para não expor o irmão, enquanto nós estamos com os nossos olhos fechados, intercedendo por ele, para que as águas de Deus o alcance, seja qual for a necessidade. Seja qual for a necessidade. Fecha seus olhos, minha gente. Não é para o irmão que a gente precisa olhar, nós precisamos olhar para Deus agora. Kiribikandarabalari, xerebikandarabalari, kiribikandarabalari, kiribikandarabalari, xeribikandarabalari. Karabalari, kiribikandarabalari, xerebikandarabalari, kiribikandarabalari, kiribikandarabalari, xeribikandarabalari, kiribikandarabalari.
Amém. Olha aqui para frente agora. Os joelhos, as águas chegando aos joelhos para amolecer os joelhos e fazerem com que eles se dobrem diante de Deus. É interessante que a palavra joelho na Bíblia vem de uma raiz hebraica que se diz beré, que vem da mesma palavrinha bará. Bará significa bênção. Beré significa joelho e ao mesmo tempo piscina. No hebraico se escreve piscina e joelho com a mesma raiz. E os rabinos dizem que quando o homem dobra os seus joelhos diante de Deus, Deus derrama sobre ele uma piscina de bênçãos. Mas é preciso dobrar os seus joelhos. Deus derrama uma piscina de bênçãos. E a palavra abençoar significa tirar limites. Deus, quando nos abençoa, Ele nos dá uma fecundidade espiritual em tudo o que fazemos e tira todos os limites que nós tínhamos, que nos impedia de avançar. A palavra amaldiçoar se diz arar, que significa pôr limites. A única criatura amaldiçoada por Deus foi a serpente, significando que Deus pôs limites à sua maldade. Deus pôs limites, e quando Deus nos abençoa, Ele tira os limites. Senhor, eu estou pedindo, abençoa a Renovação Carismática Católica da Bahia e tira dela todos os limites que a impedem, Senhor, de anunciar o Evangelho com ousadia, com poder e com autoridade. Tira os limites, mas para isso, Renovação Carismática, é preciso estar de joelhos. E de joelhos, Deus derramará uma piscina de bênçãos, uma piscina de bênçãos. Olha o que diz Isaías 35, 3. Eu prometo que eu estou terminando, viu? Isaías 35, 3. Fortalecei esses braços cansados, firmai os joelhos vacilantes. Firmai os joelhos vacilantes. A Bíblia ainda diz, em Isaías 45, 23, Isaías 45, 23 diz o seguinte: por mim mesmo eu juro, de minha boca só sai o que é justo, palavra que não volta atrás. Para mim há de se dobrar todo joelho, por mim há de jurar toda língua. É a ordem que o Senhor está dando para a Renovação Carismática do estado da Bahia e aqui em Salvador. Dobrar os joelhos forçadamente pela força do Espírito Santo. Vamos continuar para terminar. Mediu, que versículo 4, mediu mais 500 metros e me fez atravessar. A água chegava até a cintura. O que é a cintura aqui na Sagrada Escritura? A cintura é onde estão, na cultura bíblica, os órgãos vitais, rins, entranhas e os órgãos da fecundidade, os genitais. É o símbolo da fecundidade. Na Bíblia, as decisões não eram tomadas na cabeça e nem no coração, as decisões eram tomadas nos rins, porque é o símbolo da profundidade. O amor não se dava no coração, o amor se dava nas entranhas, nos intestinos, porque estava no mais, ao ponto de sentir dor quando se amava. Então, por que a cintura? Por que as águas precisam chegar às cinturas? Para nos levar a amar e decidir segundo o pensamento de Deus.
na cintura e nos órgãos da fecundidade. É por isso que em Efésios 6, a palavra vai dizer que precisamos colocar o cinturão da justiça. O cinturão era feito de couro, com algumas placas de metal, e que protegiam os rins, as entranhas, os genitais, e chegavam até os joelhos. Por isso que agora a nossa proteção não é mais um cinto, mas a nossa proteção é o próprio Espírito que nos reveste para que tomemos as decisões de Deus. Dá uma olhadinha para a sua cintura, alguns fora da medida, outros precisando fazer uma meia-lua na mesa para encaixar a barriga. Mas São Tomás de Aquino era assim, a mesa dele tinha um buraco para ele encaixar a barriga, e é santo, porque a importância não é a medida em metros e centímetros. A nossa cintura precisa estar na medida da cruz de Cristo, na medida do Espírito. É por isso que as águas estão chegando às nossas cinturas, para tomarmos as decisões de Deus. Servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, que não tomam as decisões segundo o Espírito, só atrapalham. Só atrapalham. Ao invés de levar um povo para Deus, leva um povo à perdição. Os nossos pés precisam ser alcançados por Deus. Os nossos joelhos precisam se dobrarem diante de Deus, e a nossa cintura precisa estar tomada pela vida de Deus. As nossas decisões e tudo que fizermos, devemos fazer no amor e segundo o coração de Deus. Sem obediência, minha gente, a Deus, sem uma vida no Espírito, nós só atrapalhamos a obra de Deus. Só atrapalhamos a obra de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e com muita seriedade diga para ela assim: onde os teus pés têm te levado? E teus joelhos têm se dobrado diante de quem? E essa cinturinha belíssima que você tem, agora pode dar uma risada da cintura do irmão, pode. Pois vão se confessar, né? Vão se confessar. Diga para ele agora: chupa essa manga agora que eu quero ver. Chupa essa manga. O caldo é mais grosso, não é água de coco não. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. A Bahia precisa aumentar o nível das águas nos seus grupos de oração. E aqui a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, mediu, versículo 5, mediu outros 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Então nós nadaremos, Renovação Carismática Católica, nós nadaremos, da cabeça aos pés, mergulhados nas águas de Deus. E para terminar, volta comigo lá em Apocalipse então 22, versículo 2 diz o seguinte: no meio da praça e em ambas as margens do rio cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano. O original grego está frutificando, dando frutos, dando 12 frutos, um fruto por mês, um fruto tão grande, capaz de alimentar o mundo inteiro. Quando nós bebemos da água de Deus, todo mês nós produziremos um único fruto, capaz de alimentar todos aqueles que têm fome. É
É esse o fruto que eu estou pedindo a Deus agora para a renovação carismática católica deste lugar. Que ela produza frutos e frutos em abundância, porque a graça de Deus está sendo derramada também em abundância. O versículo 3, não, 2 ainda: produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Vamos repetir juntos: não haverá maldição alguma. O padre diz, vocês repetem depois: não haverá maldição alguma. E eu já expliquei que maldição é limitação. Então não haverá maldição alguma. Olha para quem está do seu lado e libera essa palavra sobre si, seu irmão, dizendo: na sua vida, no seu grupo de oração, na sua casa, na sua família, não haverá mais maldição. É a palavra de Deus dizendo. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Olha a promessa de Deus: na Bahia nós veremos o trono de Deus e do Cordeiro, e todos poderão prestar-lhe culto. É a palavra do Senhor dizendo. Então vai ficando de pé e vamos aumentar o nível das águas nesse lugar. Que as águas cheguem aos nossos pés, aos nossos joelhos, à nossa cintura. E hoje nós queremos atravessar a nado, porque o Senhor tem muito a realizar em nós. Já vai levantando os seus braços e já vai pedindo: vem Espírito Santo, vem rio de água viva sobre nós, vem rio de água viva sobre nós, Vem rio de água viva sobre nós. vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, eu preciso, o meu grupo de oração precisa. O meu grupo de oração precisa. Nós queremos, Jesus, Nós queremos beber Jesus, das tuas águas, beber das suas águas, para não termos mais sede. para não termos E mais como a sede. samaritana, E como eu a vou sair samaritana, correndo eu vou sair e proclamando o que tu fizeste em meu favor. e proclamando o que tu fizeste em meu favor. Coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado e ore por ela agora. Vamos orar pedindo o derramamento do Espírito Santo uns pelos outros. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do lado. Não é 2 a 2 não, minha gente. É põe a mão do lado. Vamos fechar os corredores. Isso, no ombro do irmão. E oremos uns pelos outros. Vai pedindo essa graça nessa manhã de domingo. Vem Espírito Santo nesse lugar. Vem Espírito Santo nesse lugar, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo nesse lugar, em nome de Jesus. Ori candarabalari xerebe Ori xerebe candarabalari Receba desse rio. Receba desse rio nessa manhã. Receba o que Deus tem para você. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem água viva. Vem do trono e do Cordeiro. Vem água viva. Seca eu estou, se frio alcançou meu coração, eu clamarei o teu Espírito. Sinta aí onde você está. Como
a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber. Clame! A água que sacia e dá vida. Quem conhece canta, quem não conhece Hoje ora. também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem, que me abra a vida nova do Espírito. Oh, aleluia! Vida de fé e temperança, vida de paz e confiança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar. Levante seu braço agora. Isso, peça, tá lindo. Seus braços erguidos, vai permitindo agora que o Espírito Santo inunde esse lugar. O ministério de música vai parar para nós ouvirmos a sua oração em línguas. Isso, põe volume, aumente o nível das águas nesse lugar. Andar a balar, e andar a balar, e andar a balar. Ori andar a balar, e a la balar, a la balar, e a la balari. Ora la balar, a la balar. Querebi andar a balar, e andar a balar. Ori andar a balari. Ori andar a balar, e a la balar, e a la balar. Sheri andar a balar, e a la balar, a la balari. Querebi andar a balar, e andar a balar, e andar a balari. Ore, não pare de orar. Senhor, eu estou impondo as minhas mãos. Estou pedindo, vem Espírito Santo. E que aconteça libertações no meio de nós. Libertações em silêncio. No nome de Jesus. Que aconteça mudança de vida no meio de nós. Pessoas transformadas, convertidas. Kiribicandarabalai, e alabalai, e alabalai, e alabalai, e andarabalai. Oriandarabalai, e alabalai. Kiribicandarabalai, e andarabalai, e andarabalai. Reza a renovação carismática. Faça aquilo que você sabe fazer. Iri andar a balar, e alabalar, e alabalar, e alabalar. Iri andar a berio, xarabalar, e alabalar. Iri bicandar a balar, e andar a balar. Iri andar a balar, e alabandar a balar, e alabalar. Ori andar a balar, e alabalar, alabalar, alabalar. Iri andar a balari, iri andar a balari, iri andar a balari, ora la balar, ora la balar. Iri bicandar a balar, la balar. Vai entrando no movimento do Espírito. Iri andar a balari, andar a balari. Iri andar a balari, la balar. Ori
andarabalari, andarabalari, iri andarabalari, iri andarabalari, alabala, iri andereberio, xarabalara, alabalara, alabalari. Vai se rendendo a Deus, vai se rendendo a Deus. Iri andarabalari, andarabalari. Ori alabari alasori cantara la Ori alabalari, alabalari, candarabali. Ori alabari 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 alabari. Siri andereberi, candarabalari. Ori alabalari, alabalari. Cantara la Ori andarabalari, andarabalari. Suri ala cantara la bari. Filhos meus, vos tiro de cadeias antigas e vos revistos de vestes de poder. Ori ala la Conhecereis o meu poder no meio de vós, Ori ala la quando o meu trono for estabelecido em vossos corações. Conhecereis o meu poder. Vos tiro neste dia de cadeias antigas e vos revisto de vestes de poder e de autoridade. Nós te adoramos, Jesus, nós te bendizemos. Arabalaria na lavanderia. Oriandarabalari, andarabalari. Obrigado, Senhor, te adoramos. O Senhor traz forte muito ao meu coração. Nos impactou. O joelho no chão. Tira toda a limitação. Toda a limitação. Renda-se. 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 Oriere alabassori. Ori alabar cantaralai eri alabassori. Surieri alabaia cantaralai alabaie. Surieri alabarieri eri alabar. Restabeleço meu trono. Ori alabarieri. Surieri alabari alassuri. Ori alabarieri. Obrigado, meu Deus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Silencia seu coração agora numa adoração silenciosa a Deus. E porque nós nos rendemos a Deus, o Senhor nos responde com uma palavra. Dançai, filhos de Sião. Dançai, filhos da Bahia. Cantai ao Senhor, vosso Deus. Ele está enviando no tempo certo a chuva mansa e faz cair também a chuva forte. As primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais. Os tanques de amassar transbordam vinho ou azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheita, comido pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus, o meu poderoso exército que contra vós um dia mandei.
Podereis então alimentar-vos de verdade, a fartura. Então louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo jamais passará vergonha. Glória a Deus, aleluias ao nome de Jesus. Aplauda Jesus. Devolverei os anos da colheita, está dizendo o Senhor para nós. Devolverá os anos da colheita, meu irmão. Vamos ficando de pé, já que a palavra diz: dançai, filha de Sião, dancem, filhos do Senhor. Então nós vamos exultar o Senhor com dança, com gritos, com júbilo, com louvor, porque Ele está no meio de nós. Vamos lá. Bora que o padre quer dançar, que ele tem que sair correndo, gente. Vamos fazer festa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pula, pula. Glorifica o Senhor. Dança. Padre Eduardo, muito obrigado, Padre. Muito obrigado. Hoje é dia de festa. Vem com a frente. Deixa o padre passar, gente, deixa o padre passar, o voo dele é agora, o voo dele é agora, depois esperamos a sua voz. a Virgem Maria, a Virgem Maria vai interceder. Hoje é festa no fogo. gente, o padre precisa no fogo. um novo Pentecostes, um novo Pentecostes vai acontecer. unidos, Esperando a sua voz. a Virgem Maria, A Virgem Maria vai interceder. que já aconteceu, o novo Pentecostes, que já aconteceu, O novo Pentecostes e pula, 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 fogo, 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 fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, posso dançar, isso mesmo? Posso dançar com teu espírito. E depois o quê? Posso pular. Posso pular. Posso pular com teu poder. Posso correr. Corre. Posso correr com a tua unção. Grita, 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 grita. Glória! Fogo, 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 fogo. Fogo do céu, fogo do céu. Fogo do céu. Fogo do céu.
Posso gritar a sua. Pode ser mais forte. Posso gritar a sua. Eu acho que pode ser mais forte. Peça aí, peça. Parece que foi só pra gente. Foi. É pra Deus, tá? Posso gritar na tua. Vamos dar mais uma chance. Também acho. Posso gritar a sua. Faz festa, faz festa. Fogo, 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 fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu. Aplaude o Senhor. Deus venceu como sempre vence. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha para mim aqui agora, olha para mim. O Espírito Santo, olha para quem está do seu lado e diz: o Espírito Santo é para todos.